Estamos iniciando mais um programa Ouvindo Família. Hoje nós estamos com o nosso convidado, o Dr. Jean Pirola, advogado, professor de universidade e também vereador, né? E presidente da Câmara dos Vereadores. E pai também. Tão importante, né? Se a gente fala de família, é muito importante mencionar isso, que também é pai. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de situações que vêm acontecendo esporadicamente na nossa sociedade, porém com um grau de intensidade que preocupa as pessoas, pelo fato de falar de educação. E quando a gente fala de educação, a gente está falando de pessoas. E eu gostaria de me direcionar a você, agradecendo primeiro, né, a colaboração de vir até aqui falar um pouquinho para a gente a respeito de tantas coisas importantes, né? E eu gostaria de iniciar a fala perguntando para você como você observa aquele caso que aconteceu na cidade de Indaial, sobre aquele adolescente que agrediu a professora Márcia, uma professora de português, me parece até no seu primeiro dia de aula, né? Como você observa isso? Então, primeiramente agradecer o convite da doutora Beatriz para que a gente possa fazer parte do programa. E nós fizemos uma abordagem, inclusive na Câmara de Vereadores, nós fizemos uma moção endereçada à professora, porque nós não podemos conceber esse tipo de atitude de um adolescente praticamente adulto, na verdade, porque já tinha 15 anos, mas com algumas passagens já pelos conselhos tutelares da vida. E no primeiro dia de aula que teve contato com aquela professora, se portar daquela forma. Nós estamos vendo que esses casos de agressões a professores está recorrente, está sendo a cada dia aumentando, na verdade. Nós tivemos naquela semana a agressão desta professora de Indaial, covarde, de uma forma covarde, pelo simples fato de ela ter pedido para o aluno respeitar uma decisão da professora, ou seja, ele estava com o livro sobre as pernas, ela pediu apenas, coloque o livro na mesa. E dali até o desfecho das agressões que levaram a todas aquelas contusões àquela professora. Um simples ato de fazer um pedido. Justamente. Isso é que nos leva a repensar, a refletir, até onde vai o papel dos pais na educação dos filhos. Esse é o grande hoje obstáculo que os professores, que a rede de ensino, a rede de educação encontra. Sim. Eu me recordo que, não um tempo muito longe, até porque eu vou fazer meus 40 anos, então eu estudei comecei há pouco mais de 30 anos na vida acadêmica, e nós tínhamos professores maravilhosos e professores rígidos que nos cobravam. E se a gente chegasse em casa e o pai soubesse que nós tínhamos incomodado na escola. Nós éramos repreendidos pelos pais. Meus pais me deram uma educação rígida. E o que está faltando hoje é justamente isso. Essa educação mais rígida, essa educação, essa família mais voltada aos princípios educacionais. Porque a educação se leva de casa, doutora. Sim, exatamente. Na escola a gente aprende, a escola ensina, mas a educação é dos pais. A escola, na verdade, é o conhecimento, né? É exatamente uma pergunta que eu iria lhe fazer. Como é que, assim, no seu entender, por que esses adolescentes, esses jovens se mostram tão insatisfeitos com a vida e parecem sempre procurar um culpado para a situação? Justamente esta é uma situação que nós estamos acompanhando no dia a dia. A juventude de 40 anos atrás, de 30 anos atrás, não tinha os computadores, não tinha as redes sociais, não tinham os celulares. Então, o convívio familiar era muito mais unido com os pais. Sentavam à mesa para jantar, para almoçar. Finais de semana saíam para pescar, para acampar, para andar de bicicleta, para jogar futebol na rua, saía com os amigos, para jogar taco na rua, né? E hoje o que nós vemos? Os pais trabalhando o dia todo, chegam em casa, os filhos estão no celular, às vezes nem conversam com os filhos, e essa educação acaba ficando assim, dessa forma. Ou seja, os pais acabam não dando a educação que deveriam dar para os seus filhos, e os filhos acabam também aprendendo muitas vezes uma educação de forma errada pela televisão, pelas redes sociais, pelos celulares e computadores da vida. Sim. Nós vemos aí exemplos, eu não assisto novela, mas eu vi um debate que ocorreu nas redes sociais umas 2 semanas atrás, que tem uma novela da Rede Globo,
que hoje o ídolo maior, ou seja, aquela pessoa que está arrastando, né, os telespectadores a assistir a novela, é um traficante. Ou seja, o herói brasileiro de uma novela é um traficante. E o culpado é o policial, o culpado é o Estado, ou seja, se inverteu os valores da família. Não é mais hoje o Estado dando guarida, o policial dando a segurança. É o traficante se transformando em herói de uma sociedade. E é esse tipo de situação que nós não podemos conceber. É esse tipo de ação que a televisão coloca dentro das nossas casas diariamente, que nós não podemos permitir que os nossos filhos assistam. Por incrível que pareça, isso daí, Ibope. Com certeza. Meus filhos não assistem novela. Eu não permito que eles assistam novela em hipótese alguma. Até porque na nossa época de criança, de adolescente, as novelas eram bem diferentes do que são hoje. Eu não assisto, não permito que meus filhos assistam novelas, principalmente as novelas da Rede Globo, que quando não é tráfico, é assalto, é sequestro, é inversão de papéis. Essa é a grande situação, a inversão é os filhos comandando os pais, e não mais os pais dando educação para os filhos. E isso a gente não pode conceber. É esse tipo de educação, infelizmente, que está entrando nos lares hoje, no dia a dia. Veja só, você enquanto advogado, porque até então você falou enquanto professor. Sim. Enquanto advogado, como é que você observa uma situação como aconteceu, né, com esse adolescente que a gente vinha mencionando antes? Como que isso pode ser analisado diante da justiça? Como é que se vê isso? Como se aprova isso? Como é que se analisa isso? Como se trata isso? Veja, doutora, até a criação do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, as regras eram as gerais para as crianças e adolescentes. Claro que tinha uma diferenciação por causa da minoridade, né? A partir do momento que o ECA entrou em vigor, ele veio dar um status para... Nós não podemos dizer de poder às crianças, mas veio regular algumas relações entre menores de idade. E a gente sabe que, infelizmente, quando a lei foi estudada há 40, 50 anos atrás, quando ela entrou em atividade há 20 anos atrás, já está totalmente modificado do que é hoje. A criança de 40 anos atrás é muito diferente da criança de hoje. O adolescente de hoje, a mentalidade do adolescente atual, é muito superior à mentalidade do adolescente de 40 anos atrás. Então, o que acaba acontecendo? Nós observamos que a sociedade começa agora a buscar, por exemplo, a diminuição na menoridade, a punição mais rigorosa ao menor infrator. Mas a gente não vê o Estado fazendo algo que possa solucionar esse problema. Os CASEPs da vida, essas casas de recolhimento de menores, que não são prisões, eles ficam recolhidos, né, eles ficam pagando uma pena, eles, na verdade, nada mais são do que escolas do crime. Não serve um CASEP, ele não serve para reeducar esse adolescente, reeducar esse adolescente para colocar no convívio social novamente. Esse adolescente muitas vezes entra numa situação dessa e sai pior do que entrou, sabe? E a gente não pode conceber isso também do Estado. O Estado também tem a sua responsabilidade na questão da reeducação. Assim como é o sistema prisional brasileiro. Nós sabemos que a lei estabelece a prisão da pessoa, nada mais é do que uma punição ao ato infracional que ele cometeu, mas com o princípio de reeducação para ressocializar aquele infrator. Ou seja, ele vai ficar um tempo preso, o Estado tem o dever de fazer ele aprender a se ressocializar para poder colocar ele de volta na sociedade. E a gente sabe que não é isso que acontece. Os presos saem das penitenciárias, dos presídios, das UPAs da vida, piores muitas vezes do que entraram. Sem condições alguma de voltar para a sociedade. Então hoje uma visão jurídica nessa questão é que realmente o próprio Estado está de braços atados perante a legislação existente no país, que as reprimendas aos menores infratores são muito brandas, ou seja, elas praticamente não existe. Veja a penalidade que esse adolescente que cometeu esse ato infracional, porque não é um crime, o ato cometido por um menor é um ato infracional, é uma infração. Mas ele poderia ter cegado a professora dos hematomas que ele causou, dos danos que ele causou, né? E qual é a penalidade que esse adolescente vai ter? 45 dias de apreensão num CASEP.
Essa vai ser a pena que ele vai pagar. Até o próprio equilíbrio emocional, olha que tipo de emocional ficou uma professora numa situação dessa? Eu me coloco no lugar dessa professora e eu coloco assim, foi o que eu falei na Câmara de Vereadores. A visão que eu tinha dela, independente de cor partidária, porque nós vimos que nas redes sociais as pessoas realmente massacraram o outro lado dessa história. Mas eles não foram a fundo para saber o que aconteceu. Vejam, foi o primeiro dia de aula, o primeiro contato que essa professora teve com este aluno, que aconteceu esse fato. Então, não tem nada a ver a bandeira partidária, a ideologia partidária que essa professora tinha à época, que levou esse aluno a se revoltar com ela. Não tem nada a ver isso, sabe? E foi por isso que eu também me manifestei nas redes sociais, defendendo o ato, fazendo a moção, e farei quantas forem necessárias para esse tipo de ato covarde que cometeram contra essa professora. Eu coloquei essa professora no lugar da minha mãe. A minha mãe é professora, foi professora, já é aposentada. A minha esposa é professora, minhas tias são professoras, eu sou professor. E eu me coloquei também no lugar, coloquei minha mãe no lugar daquela professora, sendo agredida por um aluno no primeiro dia de aula, um aluno de 15 anos, um baita de um rapaz, enorme, nós vimos as filmagens, um rapaz que já tinha passado por outras escolas, o Conselho Tutelar já estava fazendo todo um procedimento na condução daquele rapaz, que já tinha inclusive agredido a própria mãe, sabe? E ainda colocaram a professora como sendo a culpada dos atos. Ora, a professora apenas pediu para ele colocar o livro que estava nas pernas sobre a mesa. E ele jogou o livro na professora. Que é isso? É inadmissível, né? Um comportamento como esse. A gente vai para o intervalo, nós já voltamos. A família é uma bênção de Deus, onde dois torna-se. A família é uma bênção de Deus, onde dois torna-se. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ouvindo Família. Hoje nós estamos com o nosso convidado, o Dr. Jean Pirola. Estamos falando a respeito, né, de como os jovens, adolescentes vêm se comportando na nossa sociedade, né? Quantas coisas que acontecem e que muitas vezes são prejudicados e infelizmente não param para perceber que todo esse resultado cai sobre eles próprios, né? Doutor Jean, você estava mencionando no bloco anterior a respeito dessa questão, né, de como está olhando, como está analisando uma situação como essa que a gente vem falando, né, para quem ligou a sua TV agora, que a gente está falando a respeito de um caso que aconteceu, né, na cidade de Indaial, com a professora Márcia, uma professora de português, que foi agredida pelo adolescente dentro de sala de aula. Você acredita, doutor Jean, que a família ela pode estar falhando na educação e por isso acontece esse tipo de situação? Olha, doutora, eu tenho convicção de que realmente isso vem ocorrendo. Nós vemos que muitas vezes os adolescentes infratores que cometem esses atos, geralmente ou são praticamente abandonados educacionalmente falando pelos pais, têm uma vida independente, como nós podemos dizer, sem que os pais estejam ali regrando aquela educação dele, ou muitas vezes os pais passando a mão na cabeça do filho, mesmo sabendo que o filho está errando. Então, essa inversão de valores que nós estávamos conversando no bloco anterior, é que está levando realmente as famílias a deixarem a desejar na educação dos seus filhos. Hoje, há 30 anos atrás, nós tínhamos que o pilar mestre da sociedade é a família. Eu tenho isso comigo, essa convicção, que o pilar de qualquer sociedade é o seio familiar. Mas, infelizmente, esse pilar, esse seio familiar, a própria sociedade já está dilapidando, já está moldando e enfraquecendo. Hoje, as inversões morais, as inversões éticas, elas se tornaram cada vez maiores. Hoje, por exemplo, você falar de sexualidade dentro de uma família, você falar de homossexualidade, bissexualidade, a sociedade hoje, até há 30 anos atrás, era um tabu. Hoje parece que você ser heterossexual é uma ofensa às demais classes sexuais da nossa sociedade. Isso não poderia acontecer. No meu ponto de vista, família é pai, homem, mãe, mulher e filhos. Isso é família. Eu respeito quem tem uma diversidade diferente desta, eu respeito,
também pode ser chamado de família, mas na minha concepção familiar, no meu ponto de vista cristão, a família é pai, homem, mãe, mulher e seus filhos. E a educação parte dessa linha V, né? Pai, mãe e aqui no funil os filhos. Quando nós invertemos essa situação, que os pais estão aqui e os filhos crescem, ou seja, os filhos têm mais poderes do que os próprios pais, inverte-se a pirâmide, inverte-se a sociedade e acontece o que está acontecendo. Eu quero dar um exemplo, doutora, se a doutora me permite. Eu falei na Câmara de Vereadores a respeito dessa situação. Ocorreu porque nós estamos falando que essa inversão de valores, ela está cada vez mais próximos de nós. Nós tivemos o caso da professora Márcia Indaial, nós tivemos o caso do professor de História aqui em Itajaí, que foi agredido pelos pais dos alunos, pelos pais dos seus alunos, pelo fato dos alunos tirarem nota baixa. Nós tivemos um caso de agressão aqui em Brusque, que a professora me relatou, mas ela pediu para não mencionar o fato. Ela fez um boletim de ocorrência, tem o atestado de corpo de delito, os exames de corpo de delito, onde ocorreram as agressões a essa professora há umas 3 semanas atrás. Mas agora, na última quinta ou sexta-feira, não me recordo bem o dia, aconteceu um fato na nossa cidade. Uma professora, querida por todos, foi acusada indevidamente de ter puxado o cabelo de um aluno. Olha bem, puxado o cabelo de um aluno. Essa foi a acusação que fizeram. Como no local, nessa creche, existem câmeras de segurança, buscaram as imagens e verificaram que nada disso ocorreu. Nada disso ocorreu. Mas vejam, a mãe dessa criança, protetora ao extremo dessa criança, espalhou para toda a creche, espalhou para toda uma comunidade que o filho tinha sido agredido pela professora. E olha a que ponto nós chegamos. A professora só não foi demitida, ela só não foi mandada embora da escola injustamente, porque a Secretaria de Educação foi a fundo. Foi realmente verificar o que tinha acontecido, porque já tinha um histórico de boa conduta, de boa índole, de boa professora desta professora. E eu também fui a fundo, porque eu conheço a professora, ela trabalhou com a minha esposa durante 4 anos, ela cuidou de um dos meus filhos, do Felipe, ela cuidou enquanto o Felipe estava na creche, e nunca nós ouvimos um fio desta professora. Então as mães, então, revoltadas com essa situação, se mobilizaram lá na creche da FIP, eu posso até citar o local, fizeram abaixo-assinado, procuraram a Secretaria de Educação, me procuraram como presidente da Câmara, porque elas queriam ajuda para que esta professora não fosse prejudicada por um ato indevido de uma mãe. Ou seja, é aquela inversão de valores que nós estamos aqui falando. A mãe, protetora ao extremo, sem saber o histórico da professora, sem saber o histórico do que realmente aconteceu, simplesmente culpabilizou, ou seja, responsabilizou a professora por um ato que ela não cometeu, e um ato simples, que não foi um ato covarde, não foi um ato de agressão, se tivesse ocorrido, um puxão de cabelo, quantas vezes os meus professores me puxaram a orelha, me puxaram o cabelo? Quantas vezes me fizeram isso na escola? E hoje eu estou aqui, advogado, professor universitário, não mexeu em nada na minha vida, e aí é aquele detalhe, é a tal da superproteção que os pais dão aos filhos, que acabam ocorrendo esses fatos. E eu vou ficar na defesa, doutora, desses professores que dia a dia estão sendo prejudicados nas escolas pela essa proteção que os pais, infelizmente, dão exacerbadas aos seus filhos. É que me parece que muitas vezes os pais não param para observar que tanto o desleixo quanto a subproteção é muito maléfico. Com certeza. Muito, tanto um quanto o outro, né? É isso que a gente observa, né? E aí, observando a sua fala, ouvindo aqui, né, o que você está colocando, e fazendo uma relação com o bloco anterior, a gente fica se perguntando, né? Os adolescentes se apresentam com comportamentos, às vezes, que, perante a sociedade, às vezes até comportamento de risco. Sim. Mas e a gente para observar também a sua fala, muitos adultos, muitos pais, também estão ultrapassando um pouquinho daquilo que deveria ser. Com toda certeza. Esse fato realmente só não culminou
em um desfecho assim terrível esta professora, porque as mães aí que se sentiram prejudicadas e verificaram o ato covarde que estava sendo cometido contra esta professora, se uniram em comum acordo, fizeram independente, ou seja, ninguém comandou, não foi a Secretaria de Educação, não foi a diretora da creche, não foi a própria professora, foram as mães que se sentiram lesadas por aquela situação, se organizaram, fizeram abaixo-assinado para que a professora fosse mantida no local. É impressionante, porque o ser humano é tão inteligente, né? E me parece que ele procura sempre seguir aquilo que realmente não é bom. Sim. Copia-se o que não é bom. E o que é bom parece que fica no esquecimento. Eu li uma frase nas redes sociais de uma professora. Ela colocou uma frase, me marcou, e realmente aquilo, ela me marcou nas redes sociais e aquilo me marcou como uma frase, e realmente, se você parar para analisar a frase que ela colocou, você denota que isso acontece realmente. Ela colocou uma frase mais ou menos assim: se os pais não protegerem os professores dos seus filhos, terão que proteger os seus filhos perante os delegados, os juízes, os promotores. Vejam só a relação que ela fez. Por quê? Uma bela frase. Porque os professores estão ali para dar o ensinamento, o conhecimento. Agora, se os filhos não compreendem que aquele professor, o mestre que ali está ali para levar o conhecimento que essas crianças, esses adolescentes não possuem, quem eles vão respeitar? A quem eles vão buscar para ter esse conhecimento? Me chama a atenção, Dr. Jean, pelo fato de que o professor, em muitos casos, são tão humilhados, porque isso é humilhação, sim, professor, né? Mas esses pais também não param para pensar que se esses filhos vão ser um profissional, que possivelmente mais tarde vão ser, eles vão precisar de quem? Do professor. Qual profissional existe sem antes passar pelo professor? Nenhum. Nenhum. Exatamente. E eu tive até hoje o maior respeito por todos os professores que eu tive. Você ter, por exemplo, pensamentos distintos, ideologias distintas de seus professores é uma coisa. Agora você tem que ter o respeito. Esse é o primordial dentro de uma sala de aula, dentro de um educandário, dentro de uma faculdade, numa universidade, seja lá na creche, seja lá num mestrado. Se você não tiver o respeito com quem está ali lhe ensinando, além de você não aprender, você vai fazer os seus colegas também não aprenderem. Então, se você não quer aprender, né, pelo menos não atrapalhe os outros que querem aprender. Exatamente. Eu sempre disse essa frase para os meus alunos, e eles sabem que eu sempre falei dessa forma, porque numa sala de aula onde tem 40 pessoas, são 40 pensamentos diferentes. São 40 pensamentos distintos. Ninguém vai ser igual a outra pessoa. Cada um tem o seu comportamento, tem a sua personalidade. Agora, os 40 têm que ter respeito. Sim. Porque se um deles faltar com respeito, atrapalha a vida dos 40. Olha o que aconteceu com a professora Indaial. Por causa de um aluno, atrapalhou a vida daquela professora e atrapalhou a vida de todos aqueles alunos que estavam naquela sala de aula. Tem pais que às vezes dizem assim: meu filho ele é tão pequeno, ele não entende. E eu fico triste quando eu ouço isso, porque os pais não sabem o que eles estão dizendo. Dr. Jean, o que você gostaria de deixar para essas pessoas que nos assistem como reflexão a respeito desse assunto? Então, doutora, em cima disso tudo que nós abordamos, que nós conversamos, realmente que os pais, que a família, né, seja realmente a base da sociedade, que os pais possam sentar, conversar com seus filhos, educar os seus filhos, né, ensinar os seus filhos que dentro de uma escola o professor é o segundo pai, mas é aquele pai que ensina, não é aquele pai que educa. Essa é a grande diferença. Enquanto os pais não pararem de defenderem os seus filhos perante os professores, eles terão que defender os seus filhos perante as autoridades. Infelizmente, esta é a realidade que nós vemos hoje. Então, esse é um ponto de reflexão, né? Vamos trabalhar em conjunto, vamos trabalhar essa educação para os filhos, para que os filhos possam respeitar os seus professores, os seus mestres, para que um dia, quem saiba, eles possam ser iguais aos seus mestres e ensinar outras pessoas também. Ficou a dica para reflexão. Eu agradeço muito a audiência, eu quero deixar um abraço para a Suzana da Wiltai, que está sempre em contato com a gente, assistindo o nosso programa. Agradeço muito nossos patrocinadores, que nos dão a oportunidade de chegar até você com assuntos
importantes como este. Fiquem com Deus e até a próxima semana com o programa Ouvindo Família.